Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de louvar, eu quero deixar uma mensagem para os amados irmãos que encontra-se em Salmos 84. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Oh Deus, me sondas
dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria nós estarmos aqui reunidos mais um domingo para aprendermos mais da palavra do Senhor. A nossa lição de hoje, da nossa Escola Bíblica Dominical, tem por tema Lidando com a Autopiedade. Se você tem a sua revista, adquiriu a sua revista, você pode acompanhar conosco a leitura do texto base, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 10. E diz assim: a minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites as obras das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal, ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que formaste-me como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura, não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? O versículo-chave também está no livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Antes de passarmos para o nosso professor, eu gostaria de te convidar a juntos fazermos uma oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, agradecidos por mais uma manhã que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade, Pai, de juntos, em espírito, aprendermos mais da Tua palavra, sermos ministrados, ó Deus, por ela. Deus, quero te pedir em especial uma bênção sobre a vida do pastor Kleber. Toma a vida do teu servo em tuas mãos, usa ele com sabedoria, com autoridade, Senhor, com intrepidez, e que a tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações através da vida do teu servo. Fica conosco esta manhã e nos abençoa. É o que nós te oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Kleber. Pastor, meus irmãos, é uma alegria voltar a falar com toda a igreja, mesmo distante, mas estamos alegres porque confiamos num Deus e sabemos que tudo isso vai passar, voltaremos a nos reunir. E agradeço a Deus também pela oportunidade de poder gravar essas aulas. Assim a nossa revista não foi em vão. E aqui nós temos mais uma lição muito importante para a nossa situação, a época que estamos vivendo. Nós estamos lidando com problemas emocionais, nós estamos lidando com a pressão que sofremos todos os dias. E essa lição, autopiedade, ela é importante, visto que tem prejudicado a vida de muitos servos de Deus no ministério, no casamento, no relacionamento familiar, em vários aspectos, inclusive com relação à sociedade, também no emprego, situações diversas que deixam os cristãos às vezes com problemas sérios. O que é autopiedade? Nós vamos fazer a introdução mostrando que a autopiedade é um estado em que a pessoa se torna vítima, se faz de vítima. Nesse caso, ela se coloca no papel de coitada. A pessoa quer sentir-se como vítima e como alguém que todo mundo tem compaixão, que todo mundo sente pena. A pessoa quer ser vista dessa maneira, quer ser aceita dessa maneira. Essa pessoa é sustentada
por pensamentos negativos e por isso busca justificar a sua própria incapacidade de resolver os problemas por meio de desculpas. Está sempre dando desculpas. A autopiedade é um sentimento muito destrutivo. Torna muito mais difícil a solução dos problemas, pois a pessoa fica presa em uma armadilha e passa a acumular suas próprias dores e sentimentos. E não é fácil sair dessa situação sem ajuda. As pessoas precisam buscar ajuda nesse caso. O problema da autopiedade é que a pessoa costuma não querer essa ajuda. Está plenamente ciente de que é a si mesmo. Acomodou nesse estado e sofre as suas decepções e muitas vezes nem procura ajuda, não quer ajuda inclusive. Quer que as pessoas simplesmente confirmem, é assim mesmo, você está certo, dessa maneira mesmo, fique tranquilo. Assim nós vamos ver nessa lição, autopiedade, 3 tópicos nos quais nós vamos desenvolver a lição. O primeiro tópico é a definição de autopiedade. Vamos definir o que é autopiedade. No segundo tópico, nós vamos ver como é que a autopiedade é desenvolvida na vida das pessoas. Ela aparece e ela vai sendo desenvolvida. O terceiro tópico, nós vamos ver como podemos lidar com essa situação. É bom lembrar que nós estamos tratando de emoções e quando se fala desse assunto, nós nunca temos uma, vamos dizer, libertação completa. Pode ser que hoje a pessoa não está se portando com orgulho, mas amanhã, numa outra oportunidade, isso pode aparecer. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas assim, reis, que em determinado momento foram muito humildes, agradaram a Deus, e depois exaltaram e acabaram, inclusive, se dando muito mal. Temos muitos exemplos na Bíblia, e isso é uma verdade na nossa vida. Nós sabemos disso, que em determinado momento eu posso também deixar que a autopiedade atinja a minha vida, ainda que seja num momento apenas. Então, todos nós temos que ouvir essas lições, essas 12 lições, sabendo que são assuntos pertinentes a todos nós. O primeiro tópico que nós temos aqui é definindo a autopiedade. Então, a autopiedade é uma avaliação deturpada. Ela não é correta, é uma embaçada, é uma visão como a do cego de Betsaida, que pensava que já estava enxergando, disse que via os homens andando como árvores, mas Jesus percebeu que aquela visão era deturpada e fez uma nova oração, impôs novamente a mão e ele disse, agora estou vendo nitidamente. Pode ser então que a nossa maneira de ver as coisas, de contemplar as coisas, a nossa maneira de ver o mundo, a realidade das coisas, não estejam tão boas assim. Então a autopiedade é uma avaliação deturpada que o sujeito faz de si mesmo, da sua própria pessoa, a ponto de perder a própria capacidade de lidar com a situação. E por achar-se inferior, frágil e vítima das situações, essa pessoa não vai assumir responsabilidades, porque ela é vítima. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, é o que diz a Bíblia. Então isso discorda do pensamento que um autopiedoso pode ter. A própria Bíblia, o próprio Deus está dizendo, olha, aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Então nós somos responsáveis sim pelos nossos atos, pela nossa história, pelo nosso amanhã. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar as nossas atitudes hoje para que o futuro seja melhor. Também a Bíblia diz, em Lamentações 3:39, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Então nós temos aqui agora 3 subtópicos, e o primeiro deles mostra que a autopiedade, ela se define como um estado de vitimização, como já mencionei. Aquele que se faz de vítima costuma ficar lamentando como se fosse uma pessoa injustiçada. Essa injustiça, muitas vezes, ele coloca sobre o governo, a sua família, se é casado é sobre o seu cônjuge, enfim, todo mundo está errado, todo mundo fez injustiça, todo mundo me prejudicou. Eu não estudei porque não tive oportunidade, eu não tenho um bom emprego porque o governo não dá oportunidade para ninguém. Enfim, sempre vai achar alguém em que ele possa lançar as suas culpas. Então ele tem necessidade de falar de todas essas situações e apontar, inclusive, os culpados. Olha, eu estou assim por isso, por aquilo, porque fui prejudicado, porque a sociedade é homofóbica, porque a sociedade é preconceituosa, porque nós não temos emprego, porque o governo tal é isso, é aquilo. Enfim, sempre alguém será culpado dos seus problemas. Ele acredita que é mais fácil atribuir a responsabilidade a influências familiares, condições ambientais, fracassos escolares ou profissionais, ou até forma de governo, do que buscar maneiras de amadurecimento e aceitação da responsabilidade como pessoa. Ele quer que os outros concordem que ele foi uma vítima da situação. E o pior de todos, que sintam pena dele. Normalmente, as pessoas buscam isso, quer que as pessoas sintam pena. Veja bem esse exemplo aqui que nós temos. O discípulo Pedro, influenciado por Satanás, tentou contaminar Jesus com esse sentimento de autopiedade. Jesus estava dizendo que iria para a cruz, que ele morreria. Logo, naqueles dias, ele padeceria, porque essa era a missão que ele veio cumprir. Pedro, tomando então a palavra, diz: Senhor, tem compaixão de ti, sinta pena de ti mesmo, tenha dó de ti mesmo. De modo algum te acontecerá isso. Mas Pedro, na verdade, estava sendo influenciado pelo inimigo, tentando colocar esse sentimento em Jesus Cristo, para ter pena de si mesmo. Na verdade, Pedro quis que Jesus se sentisse vítima da cruz, ao invés de oferta voluntária. Jesus veio para isso, voluntariamente se oferecer na cruz. João 10:18 diz: eu dou a minha vida, espontaneamente a dou. Então, Jesus Cristo se entregou espontaneamente. No segundo subtópico, nós temos que a autopiedade é um sentimento de autocomiseração. O que é isso? A autocomiseração leva o sujeito a sentir-se pior das criaturas. Quer que os outros também a vejam assim: pobrezinho, coitadinho, incapaz, infeliz, não sou nada, não presto para nada, mais ou menos assim, e que as pessoas tenham pena dela. Chega mesmo a ficar contente quando encontra alguém que a conforta com palavras negativas. Como, por exemplo, é assim mesmo. Aliás, existem outras pessoas iguais a você, ou até piores do que você. Isso conforta muito o autopiedoso, e ele se sente mais confortado. Quando você foca no fracasso, seus pensamentos se tornam extremamente negativos, os quais afetam o seu comportamento. A autopiedade nos faz exigir dos outros uma compaixão que jamais teremos. É o maior engano, quando a gente pensa que, ao lançar sobre as pessoas as nossas reclamações, colocar diante das pessoas nossas murmurações, queixumes, que as pessoas vão ficar com pena de nós.
isso não existe, não acontece. Na verdade, as pessoas se aborrecem, as pessoas se sentem mal, as pessoas começam a te evitar. Eu quero dar um exemplo do que eu mesmo passei em tempos passados, bastante remotos. Eu ainda estava trabalhando no Correios e um dia eu estava bastante enfermo na alma mesmo. A autopiedade fazia parte da minha vida, a autocomiseração, complexo de inferioridade, e a minha vida era reclamar, expor meus problemas diante das pessoas, chorava diante das pessoas, esperando que as pessoas também viessem chorar. E um dia, conversando com uma senhora, colega de trabalho, nova convertida, comecei a expor todas as minhas lamúrias, né? Todos os meus queixumes, e falei, e chorei, e reclamei. Quando eu terminei, ela olhou para mim e disse: Kleber, eu sou nova convertida e você tem me falado muito sobre esse Deus que você serve. Você tem dito que confia nele, que Deus é poderoso para resolver todos os problemas e que Deus é a solução para tudo. Então eu não estou entendendo o que você está querendo me passar agora com isso. Por que você então não confia nesse Deus agora? Cruza os seus braços, e você já fez tudo que tinha que ser feito e não resolveu? Cruza os braços e confia em Deus para ver o que vai acontecer. Irmãos, isso foi como um balde d'água fria na minha vida. Isso realmente foi um bálsamo também para começar a cura da minha alma. E então, a partir daquele dia, cheguei em casa muito envergonhado, bastante decepcionado comigo mesmo. Comecei a refletir por que eu estava passando por todas as situações. Comecei a ver que eu era o único culpado e que eu era a única pessoa que podia mudar a situação. Conversei com a minha esposa, meus filhos, disse para eles que apertaríamos o cinto, que pagaríamos as dívidas, que íamos resolver essas situações. E a partir dali Deus começou então a me ajudar e as coisas começaram a mudar na minha vida. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, irmãos. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos atos. O terceiro tópico fala que trata-se de um complexo de inferioridade. Então isso aqui é mais um mal na nossa vida. Isso tem prejudicado ministérios. Isso tem acabado com casamentos. Imagine um homem complexado casado com uma mulher complexada. Imagine que casamento é esse. De repente, o homem chega do trabalho cansado, com a cara um pouco amarrada, e a mulher está sentada ali no sofá, olha para ele, vê aquilo e já pensa logo comigo: ele não gosta mais de mim, está me achando velho, me achando gordo, me achando feio. E ele nota que ela está um pouco estranha também. E ele já pensa logo: essa mulher está escondendo alguma coisa, tem algum problema, essa mulher está fazendo alguma coisa de errado. E fecha mais a cara. Ela observa que ele está com a cara mais fechada. E aí começa a pensar mais coisas. E quanto mais ela se fecha, mais ele se fecha. Porque o complexado, ele é assim mesmo. Complexo de inferioridade, ele se acha incapaz para tudo. E isso pode chegar numa situação tal que vai desenvolver agressividade, violência, xingamento no lar, até mesmo acabar o casamento se esse casal não procurar ajuda. Então, o complexo de inferioridade é muito prejudicial na vida familiar, na vida profissional, no ministério cristão, é muito prejudicial. A pessoa que tem esse problema enxerga tudo embaçado e acredita ser o pior de todo mundo. Tem uma música cantada aí por uma dupla, Canção e Louvor, e
essa dupla tem uma música interessante, que eu peguei o trecho dessa música e classifiquei como música do complexado, porque a letra tem tudo a ver. Ele diz: eu não sirvo para nada, tem gente melhor do que eu, canta melhor do que eu, prega melhor do que eu, é sempre melhor do que eu. Isso pode até parecer humildade, né? Até porque a Bíblia diz: considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Mas não tem nada a ver com humildade. A humildade é quando eu considero todo mundo superior a mim mesmo, mas eu sei o meu valor. Eu não nego de fazer uma pregação, não nego de fazer um trabalho que é me passado pelo pastor da congregação, simplesmente porque tenho medo de não dar conta. Eu confio no meu Deus e faço, mas eu sei que se um outro irmão ou outra irmã for fazer, vai fazer melhor do que eu. Esse é o meu sentimento. Pode ser humildade. Agora, quando eu me recuso a fazer as coisas, eu não vou pregar porque eu tenho medo da minha pregação não agradar. Eu tenho receio que ninguém goste da minha pregação, goste mais de todo mundo, menos da minha pregação. Eu não vou cantar porque eu tenho medo de desafinar. E isso é humilhante. Então, esse complexo de inferioridade está muito relacionado ao orgulho. Não vou passar ali no meio das pessoas, vai que eu escorregue e leve uma queda, e isso vai ficar muito mal. O humilde, ele não pensa assim. Ele apenas sabe que todo mundo pode ser melhor do que ele, mas ele tem o seu valor. E se Deus me chamou para fazer alguma coisa, eu vou fazer dentro da minha capacidade, e Deus vai me abençoar assim. Então, nós temos exemplo na Bíblia aí dos 10 espias. Foram 12 espias enviados, mas aqui nós temos 10 que voltaram com um relatório bastante problemático para apresentar para Moisés. E eles, veja bem, a visão complexada desses 10 espias. Eles dizem: nós vimos ali povo mais forte do que nós, uma terra que devora moradores, não sei nem que expressão é essa que eles quiseram usar, mas era um complexo mesmo, medo, complexo de inferioridade, diminuíram a si mesmo. Homens gigantes, ora, homens de estatura, né, mais elevada, mas não eram tão gigantes assim que não pudesse ser combatido com os bons guerreiros de Israel, o exército poderoso de Israel. Seu conceito era de que eles não passavam de gafanhoto. Isso é o conceito que eles mesmos formaram. Olha, nós somos como gafanhoto diante deles. E o pior, fizeram um outro conceito acerca das pessoas. Criaram um conceito em cima das pessoas. Eles também nos viam como gafanhoto. Como eles sabem disso? Como eles podem saber que aquelas pessoas os viam como gafanhoto? Era a ideia deles. É a mentalidade complexada deles que via assim. Agora veja bem, irmãos, que não era nada disso. Por isso disse no início, que é uma visão deturpada que nós temos. Aqui no capítulo 2, versículo 9 a 11 de Josué, do livro de Josué ainda, nós temos o diálogo entre Raabe e 2 espias que Josué mandou para dar uma olhada naquela terra. Aqui em Jericó, eles encontraram essa mulher Raabe. Olha o que essa mulher disse. E esse aqui é o pensamento geral, não era só o pensamento dela, era o pensamento das nações. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu a terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, olha bem essa palavra, irmãos, desmaiou-nos o coração.
A visão correta é essa aqui. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Irmãos, esta é a visão que as pessoas têm de você, que é um cristão. Esta é a visão que as pessoas têm da igreja. Não podemos ter uma visão diferente dessa. A visão do complexado é que a igreja está acabando, que a igreja está esfriando, que a igreja está diminuindo os membros, que a igreja ninguém quer saber mais de nada, que ninguém está aí, que ninguém busca mais a Deus, que ninguém ora mais. Esta não é a visão que Deus deu para o cristão. A visão é que Deus está conosco, irmãos, que Deus é poderoso, e é assim que aquelas nações olhavam para os israelitas. Mas aqueles homens disseram, eles estão nos vendo como gafanhoto. Ou seja, desprezaram a si mesmo. Nós vamos passar para o segundo tópico, dando continuidade. Agora nós vamos ver como essa autopiedade pode ser desenvolvida. Primeiro, é um estado psicológico que leva a pessoa a pensar que não merece a situação que está passando. Acredita não ter competência para lidar com aquilo que enfrenta. E isso faz com que a sua força diminua, sentindo-se impotente, incapaz de se ajudar. Preso aos sentimentos negativos, irmãos, essa pessoa acredita não ser capaz de melhorar o estado em que se encontra. Então nós temos aqui 3 subtópicos que vão explicar como a autopiedade se desenvolve. Primeiro tópico, através da desesperança ou descrença ou desconfiança ou falta de fé. Através da descrença, autopiedade e descrença estão de mãos dadas, são amigas, só andam juntas. Quando você encontrar um autopiedoso, ele é descrente também. Ou seja, ele é desconfiado de Deus. Ele não consegue crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. São companheiros e estabelecem uma forte relação entre si que vai levar à derrota se não tiver uma reação. Outra coisa, irmãos, as pessoas que perderam essa esperança, que perderam a fé, estão nessa situação de descrença, não conseguem enxergar que as adversidades servem para motivar a perseverança, que por sua vez produzirá experiência e por fim trará esperança. Então o cristão precisa passar por essas situações. Romanos 5, versos 3 e 4. A falta de esperança é a certeza de que a pessoa perdeu o sentido da vida. Olha, irmãos, perder o sentido da vida significa derrota final. Perder o sentido da vida, a pessoa não tem mais objetivos, a pessoa não tem mais alvos, a pessoa não fica só se lamentando, fica só reclamando da vida, mas não consegue ver uma saída, um horizonte. Está preso ali naquela situação, acha que isso é o final. É tão grave isso aqui que perder o sentido da vida pode levar a pessoa, inclusive, ao suicídio, tirar a sua própria vida, não ver mais motivo para continuar vivendo. Isso pode levar a pessoa ao isolamento, aversão a valores impostos pela sociedade. Não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo, porque a sociedade quer impor. A família tem que ser destruída porque também é um padrão que estabeleceram. As pessoas começam a se tornar revoltadas e acredita que tem que se revoltar contra tudo isso aqui, se levantar contra os padrões morais, padrão da sociedade, se envolve com drogas, se envolve com todo tipo de perversidade e acaba mesmo, às vezes, tirando a sua própria vida. Vamos ao segundo subtópico, que diz pela incapacidade de lidar com os problemas. É assim que a autopiedade vai se desenvolvendo.
deixando a pessoa cada vez mais incapaz de lidar com os problemas. Não vê uma saída, não vê uma forma de lidar. Muitos casamentos foram desfeitos, muitos relacionamentos, até perda de emprego, ministérios também fracassaram por causa desses problemas. Aqui nós temos um exemplo na Bíblia, alguns exemplos. Por exemplo, o profeta Elias, ele tinha acabado de vencer 400 profetas de Baal. Não foi uma guerra fácil, foi uma luta difícil, mas Deus lhe deu essa vitória. Está em 1 Reis 19, 1 a 10. Mas logo depois dessa grande vitória, Elias fugiu. Fugiu de quê? Fugiu de uma mulher. Fugiu de Jezabel. Olha aí, irmãos, como explica isso? Alguém que conseguiu enfrentar 400 homens ímpios e depois fugir de uma mulher. Então, Elias se sentiu incapaz de enfrentar essa mulher. E o pior, o texto vai mostrar que Elias sentiu pena de si mesmo, pois ele vai dizer para Deus: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e aí vem a lamentação. E eu fiquei só, e estão procurando matar-me, tirar-me a vida. Olha aí a lamentação, a situação de Elias, o grande profeta, mas que de acordo com Tiago era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele também sentiu essa situação. Deus lhe deu um remédio, dizendo: também, Elias, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal. Então você não é o único, você não é vítima, você não está sendo perseguido, você não está derrotado, você não está abandonado. Pode ter certeza que tem muita gente com você. Aqui outra situação é a de Sansão. É uma situação interessante da gente observar, porque Sansão destruiu 1.000 homens usando apenas uma queixada de jumento. 1.000 homens. Claro que a força de Deus estava nele, o poder de Deus estava nele, mas um homem com a capacidade dessa, com um poder desse, está pronto para enfrentar qualquer situação. Mas sabe o que foi que venceu Sansão, logo depois que ele derrotou esses homens? Um copo d'água. Ele sentiu sede e começou a lamentar, dizendo que ia morrer de sede. Por causa de um pouco de água, Sansão se entregou. Irmãos, nós não podemos nos deixar levar dessa maneira. Outro exemplo que nós temos aqui é Moisés. Moisés se sentiu incapaz de assumir a tarefa que Deus queria lhe dar, tirar aquele povo do Egito. Sabe qual foi a sua desculpa? Ao invés de dizer logo para Deus, eu não quero, não vou, alguma coisa assim, ele culpou a Deus pela falta de dons. Senhor, olha, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que o Senhor falou ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Olha a desculpa dele, eu não vou por isso, eu não sou eloquente, eu não tenho oratória, eu não sei pregar bem, eu não sei falar bem. No capítulo 6, versículo 12, ele ainda diz novamente, Senhor, não sei falar bem. E no capítulo 6, versículo 30, ele insiste novamente, eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? A desculpa de Moisés, nesse caso aqui, não deu certo, e ele acabou tendo que enfrentar a situação, e nós sabemos hoje que ele foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento, falou, Arão foi o seu porta-voz, e tudo deu certo, irmãos, porque quando Deus manda você fazer, é porque Ele está garantindo.
Ora, Deus mandou eu fazer alguma coisa, mas eu sou cego dos dois olhos. O que é que Deus está pensando? Não se preocupe que Ele vai providenciar um meio. Ele vai mandar alguém para ser os seus olhos. Deus vai te dar força, vai te dar graça, sabedoria. Deus está me mandando falar com fulano de tal, mas ele é reitor da universidade. Como que uma pessoa tão simples como eu vai chegar até lá? Calma, irmãos, que Deus vai com você. E a sabedoria está com Deus, não é com o reitor. Ele está com Deus e Deus vai te dar essa vitória. Terceiro tópico aqui, subtópico, nós temos que o desenvolvimento da autopiedade é por meio da transferência de problemas. Uma das manifestações mais marcantes da autopiedade é a transferência que as pessoas fazem dos seus próprios fracassos aos outros. Você já encontrou um desviado que admitiu que desviou-se por culpa dele mesmo? Não. Todos eles vão dizer a mesma coisa. Aquela igreja não tem amor, o pastor falou uma coisa que eu não gostei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ninguém vai dizer assim, não, eu estou assim porque eu escolhi o mundo, porque eu escolhi a prostituição, as drogas, quero experimentar o mundo, isso foi o que eu escolhi. Não vão dizer assim. Você já conversou com um morador de rua? Eu já conversei com vários deles. Você não consegue entrar na vida dele. Você não consegue entrar, ele está dentro de um casulo, e quando você força um pouquinho, ele fala, eu não quero falar disso. É a fuga. Ele não quer tocar nesse problema, ele se sente incapaz de lidar com a situação, não quer nem voltar a isso aí. Ele se refugia no alcoolismo, se refugia no isolamento, de várias maneiras. O drogado, a mesma coisa. Até os marginais, num programa de televisão do Conexão Repórter, eu estava observando que o repórter perguntou para vários bandidos perigosos, assassinos, criminosos, ladrões, por que eles faziam isso? E eles botaram toda a culpa na sociedade, porque não temos oportunidade, porque o governo não está nem aí para nós, porque todo mundo quer matar a gente, porque a polícia quer matar, então a gente reage assim, nós vamos matar todo mundo, ou seja, até eles fazendo o que todo mundo está vendo claramente que é errado, acreditam que eles são vítima também, que estão fazendo certo, estão reagindo certo, estão se defendendo. Então, por aí a gente já tira que essa ideia de transferir o problema para os outros é totalmente errada. E na Bíblia nós temos aqui, primeiro Adão. Adão transferiu a sua culpa para Deus. Ele disse, Senhor, é mais ou menos assim, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, ela não teria me dado do fruto, e eu não teria comido do fruto e nem morrido, nem pecado. Mais ou menos assim. Ou seja, eu comi porque a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Moisés transferiu também o seu problema de má administração para o próprio povo. Ele disse, olha, ele disse para Jetro, o problema não está na minha liderança. Eu estou afirmando isso aqui, parafraseando. Não está na minha liderança, o problema está no povo, porque eles se aglomeram demais, eles vêm um montão aqui, ficam aqui perguntando um monte de coisa, quer saber muita coisa, então a culpa é do povo. Ou seja, a culpa não é dele, de má administração. A culpa de Arão também ele jogou sobre a casualidade. Ele disse, olha, eu estava aqui, o povo trouxe um monte de ouro, pedras de bracelete, essas coisas de ouro, fez um montão. Eu peguei isso aqui, botei fogo em cima, aí, né, o maçarico, joguei fogo em cima. Não é que saiu um bezerro? Olha aí, saiu um bezerro daí. Né, milagrosamente saiu um bezerro. É assim que nós fazemos. Nenhum de nós quer realmente assumir responsabilidades. Muito bem, nós vamos para o terceiro tópico, que diz como lidar com a autopiedade. O autopiedoso precisa cuidar das suas emoções, encarar seus sentimentos e questionar suas próprias percepções, sua maneira de ver o mundo, sua maneira de ver a si mesmo, de ver as pessoas. Ele precisa mudar isso aí. Transforme seus pensamentos negativos em experimentos práticos.
E muitas pessoas que deram a volta por cima. A gente vê isso na internet, vê na televisão, para todo lado. Conhecemos pessoas que tinham tudo para dar errado, mas essa pessoa deu a volta por cima. Seja otimista, não reclame, não murmure nem lamente. Não seja tóxico. Já viu o sujeito tóxico? É aquele que ninguém suporta mesmo. Ele chega e ele intoxica o ambiente fica perdido. Ninguém suporta ficar perto de uma pessoa assim. Todo mundo evita uma pessoa assim. A vitimização é a forma mais desonesta de encobrir os nossos erros. Portanto, recuse-se a perder tempo com o seu sofrimento. Pare de acreditar que alguém deve resolver o problema por você, ou que é injusto você passar por tal situação dolorosa. Assim, nós temos 3 subtópicos que nós vamos passar agora a analisar. Primeiro deles diz: entenda que o fracasso faz parte da caminhada. Faz parte, irmãos. Todos nós. Não é só você, não é só o fulano. Todos os seres humanos passam por muitas dificuldades, adversidades, problemas, enfermidades. Isso é natural da vida. O salmista, no Salmo 119, 71, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição. Olha aí, quem diria isso aí, né? Quem de nós consegue afirmar isso aí? Puxa, eu estou tão alegre por ter passado por essa aflição. Não dizemos isso, né? Só lamentamos. Mas o salmista foi honesto. Ele diz: foi bom ter eu passado pela aflição. Sabe por quê? Porque para que aprendesse os teus decretos. Foi essa aflição que me levou à Bíblia, que me levou à oração, que me levou à comunhão contigo. Então foi bom, Senhor, eu passar por essa situação, por essa enfermidade, por essa dificuldade, por esse isolamento, porque nele eu aprendi a te buscar, aprendi muitas coisas novas. É importante entender, irmãos, que acontecimentos infelizes em nossas vidas, que nos causam dor, trazem também algum aprendizado. Às vezes até uma enfermidade que te leva para o hospital e você fica ali internado um bom tempo, se você for analisar depois, você vai tirar proveito disso aí. Alguma coisa aconteceu, você aprendeu alguma coisa nova, pessoas aprenderam também. As pessoas que alcançaram sucesso não se fiam em sorte. Não existe sorte para essas pessoas. Pelo contrário, sabe que as dificuldades são inevitáveis. Todavia, quando encontram condições favoráveis, não encontram condições favoráveis, esforçam para criá-las. Essa é a maneira correta, irmão. Não fique esperando a oportunidade, crie a oportunidade. Não fique esperando as coisas cair do céu. Corra atrás, esforce, ore, mas busque também. Alguém disse assim: vamos descobrir um tesouro naquela casa? E o seu companheiro disse: mas não há nenhuma casa. Então ele retrucou: então vamos construí-la. Isso é a maneira de procurar as oportunidades. Aqui nós temos na Bíblia o exemplo de Débora, que era uma mulher, vivia numa época que o machismo dominava, as mulheres não se projetavam, eram consideradas quase que como objetos, mas acontece que essa mulher deu a volta por cima, ela se tornou profetisa e juíza em Israel, e os homens tinham que chegar até ela, encurvar a cabeça e ouvir os seus conselhos. Nós temos um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, que é o Pelé, mas um homem que, além de negro, nasceu na pobreza, na dificuldade, em todas as situações. Mas ele ainda tinha um outro problema, ele pronunciava as palavras erradas. E por pronunciar o nome de um jogador que chamava Bilé, e ele chamava Pilé, os colegas, para caçoar dele, colocaram o apelido nele de Pelé. Mas Pelé ficou muito irritado com isso, não gostava mesmo. Só que começou a jogar a bola depois, com uns 20 anos de idade, ele descobriu uma coisa interessante com esse nome Pelé,
que em hebraico significa milagre. E ele então passou a gostar do nome. E acontece que Pelé realmente é um milagre do futebol. E apesar de toda essa condição, deu a volta por cima e reis e governantes tiveram que se encurvar diante do seu talento. Então exerça isso, irmão. Exerça o seu talento, sua capacidade, seja criativo, mostre quem você é. Essa é a maneira que nós temos de reagir. Nós temos também aqui um dos maiores pintores de todos os tempos, Leonardo da Vinci, que era um filho bastardo. Nasceu de uma relação de um homem com uma mulher, sem casamento, sem nada, e acabou nem levando o nome dessa pessoa. E isso serviu para Leonardo dar a volta por cima. Porque naquela época os pais tanto controlavam os filhos que eles casavam com quem os pais indicavam, eles seguiam a profissão que os pais queriam. Tudo isso aí ia atrapalhar Leonardo, que a profissão do seu pai não tinha nada a ver com tudo isso que ele se tornou ao dar a volta por cima. Se tornou, então, o maior pintor de todos os tempos, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, escultor, arquiteto e botânico. Então é assim, irmãos. Mostre com a sua capacidade, não lamente, não transfira culpa, mas mostre a sua criatividade, o que você sabe fazer. Mostre para as pessoas, dessa maneira que nós vamos superar as nossas crises, os nossos problemas. Aqui nós temos na revista também a situação dessa Anne Keller, que era uma mulher que nasceu, ela tinha as vistas normal, mas com uma certa idade ainda, ela teve um problema e perdeu, teve uma doença grave. Então, era cega, surda, muda. Mas essa mulher conseguiu dar a volta por cima, superar tudo isso, se tornou uma professora, conseguia ler e escrever na linguagem de mudo-surdo, né, que nós conhecemos. Enfim, é uma mulher também que poderia ter ficado num canto se lamentando o resto da sua vida. Mas acontece que ela soube encarar e, por último, ela escreveu dizendo: em todos esses anos escuros e silenciosos, Deus usou minha vida para um propósito que eu desconheço. Mas um dia entenderei e então ficarei satisfeita. Assim, meus irmãos. O segundo tópico, subtópico, nós temos: prepare-se para os imprevistos. Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24, 10. Não podemos ignorar que todo caminho contém obstáculos. Isso é um fato inevitável. Você não vai viver nessa terra sem obstáculos. Nunca entenderemos o porquê de alguns acontecimentos da vida. Mesmo que você tenha todas as informações, diante de um acontecimento imprevisto, confie em Deus. Ele lhe dará sabedoria para agir no que for certo em cada situação. Provérbios 3, 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Seja humilde, peça ajuda se for necessário. Reconheça que não existe um manual para nos ensinar como sermos livres de imprevistos, mas existe um manual que nos livra dessas consequências e nos ensina a dar a volta por cima, que é a Bíblia. Eu gostaria só de deixar nesse subtópico essas palavras de Albert Einstein. Disse, é outro também que enfrentou situações muito difíceis, foi expulso da faculdade, ninguém acreditava nele, foi chamado de burro, de incompetente, de tudo, para se tornar um dos maiores físicos de toda a história. E ele disse assim: a crise é a melhor bênção que pode ocorrer às pessoas, porque ela traz progresso. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. Terceiro subtópico: dê um novo significado a seus traumas.
Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É preciso assumir responsabilidade, visto que ninguém pode fazer o que você tem que fazer. Você pode sair por aí culpando todas as pessoas, inclusive o governo, pode culpar a igreja, você pode culpar sua família, seu pai, sua mãe, mas a verdade é que o que tem que ser feito, só você pode fazer. Depende de cada ser humano deixar-se determinar pelas circunstâncias ou enfrentá-las. Você pode deixar ela te dominar ou você pode dominá-la. Aqui nós concluímos, vamos terminando esse terceiro tópico com José. Para mim é um dos exemplos mais bonitos, mais eficientes que nós temos em se tratando desse assunto. É a história de José. José é o exemplo de resignação à vontade divina. Ele poderia entregar-se à autopiedade, à autocomiseração, ao complexo, tudo isso. Mas pelo nome dado a seus 2 filhos, percebemos que ele deu a volta por cima. O primeiro ele chamou de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, o nome que ele deu, que ele escolheu, tinha esse significado de esquecer, porque Deus me fez esquecer a saudade do meu pai, da minha família, esquecer também toda a história que eu passei, todo o mal que os meus irmãos me causaram. E depois ele colocou Efraim no segundo filho, que significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É na terra da aflição que ele conseguiu sobressair. Mostrou todo o seu talento na casa de Potifar, lá na cadeia, lá no palácio, em todo lugar ele sobressaiu porque confiava em Deus. Concluindo, nós dizemos: lembre-se, você pode escolher a forma de responder às adversidades, pois elas podem afetar a sua felicidade. Você pode ter a mentalidade de vítima, pensando que a felicidade só pode ser sentida quando as circunstâncias se alinham ao seu favor, sentindo-se impotente e amargo quando as coisas não funcionam do jeito que você quer. Ou você pode determinar-se a fazer o que é necessário para ser vitorioso. Palavra de Deus. Romanos 8:37, nós temos a palavra de Deus que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Encerrando essa lição, vamos fazer uma oração e que todos apliquem, procurem aplicar essa palavra na própria vida, no coração. Vamos orar a Deus para que nos dê essa graça. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra. Te peço, meu Deus, que todos aqueles que ouviram e que venham ouvi-la, que sejam abençoados, meu Deus, que tomem realmente a iniciativa de mudar, fazer mudanças profundas na própria vida, aceitar as responsabilidades. Deus, nos ajuda, Senhor, muda a nossa mentalidade, cura a nossa alma, meu Deus, os nossos traumas, tira todo o mal do nosso ser, nos faz cristãos fortes, abençoados, vitoriosos, no nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus, que aula maravilhosa, que o Senhor nos ajude a cada dia a lidar com a questão da autopiedade, amém? Quero pedir também que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Kleber e de toda a sua família. Quero também aproveitar e convidar você e toda a sua família para no próximo domingo juntos assistirmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema Lidando com a Baixa
autoestima. Se você ainda não adquiriu sua revista, você tem a oportunidade de estar indo aqui à igreja, está vindo aqui à igreja adquirir no horário comercial, de 8 às 18 horas, na secretaria. E nós aguardamos você e toda a sua casa para cultuarmos juntos ao Senhor no próximo domingo. Deus te abençoe. Conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me